Olá, pessoal! Estamos aqui para o terceiro vídeo do Conversas Iluminadas. Lembrando que os vídeos estão sendo sempre postados no Instagram, então lembrem de seguir o @conaibr e se inscrever aqui no canal do YouTube também, além de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E, bom, hoje a gente está aqui com a Lighting Designer e Designer de Interiores, Magda Riba. Ela é aqui do meu estado de Santa Catarina, cidade de Blumenau, do escritório RICE Arquitetura. E boa noite, Magda. Boa noite, Ohana. Prazer estar aqui com vocês, tudo ótimo. Estou muito feliz em participar desse evento, poder agregar alguma coisa na vida dos profissionais aí que buscam conhecimento, né? E poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia e, enfim, de tudo que envolve a iluminação. Prazer é nosso em ter você aqui, em ter aceitado essa proposta de fazer parte dessa ideia com a gente. Muito obrigada. É legal essa iniciativa, como eu falei, porque a gente, quando começa a trabalhar no ramo, Johanna, é muita dificuldade essa área de iluminação, porque a gente vê que na faculdade mesmo de arquitetura e dos cursos de design de interiores não tem uma matéria específica de iluminação. E a iluminação, ela é parte fundamental no projeto de interiores. Então, a gente tem que estar sempre buscando conhecimentos. Então, assim, compartilhar, eu acho que é agregar na vida das pessoas. Eu estou muito feliz. Com certeza. E esse, sem dúvida alguma, é o principal intuito do CONAI, que é difundir essa ideia desse ensino e passar informação para frente, para ajudar o pessoal que está aí estudando e querendo se aprofundar nesse conteúdo que é a iluminação, que é extremamente interessante e, infelizmente, é pouco valorizado na faculdade, né? Muito, eu acho que se peca muito por isso, porque uma boa iluminação, ela valoriza demais, não só interiores, a arquitetura em si. E eu sempre falo que a iluminação mal feita, ela pode acabar como qualquer projeto. Um projeto mal iluminado, ele desvaloriza. E uma iluminação bem conceitual, bem feita, ela dá o up, né, que precisa aí para premiar esse projeto. Com certeza. E eu fico à vontade para apresentar teu projeto, que eu já pude dar uma olhadinha nele, e tenho certeza que ele vai contemplar tudo isso aí que você falou, que é um projeto onde a iluminação valorizou tudo. Então, fica à vontade para apresentar teu projeto aí, tá bom? Obrigada. Esse é um projeto, ele é bem conceitual, ele é um queridinho aqui do escritório, ele foi feito em 2019, é um projeto que eu já apresentei em algumas matérias também, quando fui convidada na pós-graduação, para apresentar ele de outra forma, não como na iluminação, mas ele como ambiente, né? Como essa ambiência, a gente tem que trazer essa ambiência, mas ela não acontece se não tiver a iluminação. Então, eu vou reprisar ele para vocês que não conhecem ainda. Então, eu vou colocar aqui e vou falando, tá? Não vou, para ficar mais claro aqui para nós. Fica bem à vontade. Tá legal aí a imagem? Sim, tá ótimo. Então, esse projeto, ele é uma cobertura que eu fiz aqui em Blumenau, ele é um projeto de 2018, tá? Ele é um projeto eu vou falar um pouquinho da persona, porque a gente não consegue falar em design de interiores sem a gente saber quem habita esse espaço. Então, ele é um projeto que foi feito para um empresário aqui de Blumenau, é uma cobertura de 230 metros quadrados, ele é um empresário solteiro, e, como eu te falei, ele é um projeto que ele é muito específico. Tem muitas pessoas que amam e tem pessoas que não amam esse estilo. Mas, assim, todo mundo que vê adora. Mas, talvez, para morar, ele é bem específico, né? Então, essa cobertura foi feita várias mudanças que eu vou mostrar para vocês durante o decorrer aqui da apresentação. Então, ele é um estilo industrial, com toda a iluminação, né? Feitas nas eletrocalhas. Eu tenho automação e iluminação pelas eletrocalhas. Eu vou mostrar para vocês aqui que a proposta de designer dele, então, como eu falei para vocês, é um apartamento cobertura de aproximadamente 230 metros quadrados, e o cliente, ele tem uma personalidade livre, ele ama viajar, né, e um dos destinos preferidos dele é Nova York. Então, as referências todas do projeto eram os lofts de Nova York, as lojas, porque ele trabalha também no ramo da área têxtil.
Então, ele sempre viajava para Nova York para buscar as tendências, então eu tinha muita tendência de loja também, que depois eu vou mostrar para vocês mais na área íntima, essa parte, né? E, então, ele ficou um projeto bem diferenciado, né? Bem diferenciado. Então, os nossos desafios, como eu falei para vocês ali, era iluminar, sonorizar e automatizar todo o apartamento utilizando eletrocalhas. Esse apartamento era da família, então não tinha sido feito nada nele, né? E daí como tornar ele um apartamento com todas essas referências. Então foram feitas várias intervenções no projeto, né? Então assim, ó, para vocês mostrar um pouquinho uma imagem dele. Então ele era um apartamento que ele tinha todo ele carpete. Ele era todo acarpetado, só ali na parte ali da cozinha que tinha um piso e ele atrás onde vai para a lavação. Nós tínhamos 230 metros quadrados de gesso já prontinho. E eu já tinha feito um projeto luminotécnico utilizando o gesso. É até inusitado. Aí eu falei para ele para a gente fazer alguns cortineiros, tal, daí fomos abrir o gesso para fazer o cortineiro e a gente encontrou uma laje de concreto maravilhosa. E eu fiz um comentário com ele na época, eu disse, nossa, que laje mais linda. Ficou nisso, fui para casa, passaram-se 2 dias, ele me liga, preciso que tu venha para a obra. Cheguei na obra, comecei a olhar embaixo do prédio, assim, vários containers com gesso dentro. Eu digo, meu Deus, mas não deve ser, né? Sim, ele retirou todo o gesso e me mostrou. Ah, eu quero um apartamento com a laje aparente. Eu refiz todo o projeto. E daí começou todo esse meu desafio. Mas a laje era muito perfeita, ficou maravilhosa. Então, esse é o nosso cenário hoje, né? Então, a foto anterior do apartamento, todo ele, né? Limpinho, clarinho, e o apartamento agora, né? Como ficou. Então, vocês podem ver ali, eu tenho eletrocalhas de automação, e eu tenho eletrocalhas de iluminação. E como fazer essa iluminação, né? Andar, porque ele tirou, foi tirado o gesso da lavação, foi tirado o gesso da área externa, então eu tive que levar essa eletrocalha pelo apartamento inteiro, nos banheiros, som, tudo também, tudo por eletrocalhas. Então, primeiro foi tirado, feito esse projeto, né, da eletrocalha, para depois começar a pensar no sistema que seria usado, quais as lâmpadas, como que eu ia trazer essa ambiência, né, num projeto tão personalizado, né, projeto industrial, o que requer, né, porque qual era a ambiência que ele queria, algo mais dramático. Então eu trabalhei bastante com luz e sombras, falando um pouquinho dos materiais para vocês. A gente usou tijolos de demolição. Esses tijolos que tem na parede, que foram colocados, a gente comprou os tijolos de uma casa de demolição, que foi demolida, e a gente dividiu ao meio e fez toda esse revestimento para trazendo essas características para o projeto, né? Então, o piso também aparente, é um porcelanato, né? De cimento também, que traz essa parte do cimento queimado, e depois ter que trabalhar alguns materiais para dar um aconchego, né? E a iluminação ajudou muito, tá? Então, eu tenho lâmpadas aí de 2.700 a 3.000K, não mais do que isso, para poder trazer essa ambiência gostosa, né? Então, começando aqui para vocês um outro olhar do living, né? A partir da cozinha. Vocês podem perceber, eu estou com toda a iluminação ligada, porque quando eu fui fazer as fotos, a gente tem que estar iluminando ele por completo, né? Mas eu tenho todos uns sistemas de liga e desliga separado, eu criei várias cenas, na automação também, né? A gente cria cenas, lâmpadas dimerizáveis, as lâmpadas principalmente ali em cima da mesa de jantar também, dimerizável, aqui os pendentes, né? Bem industrial, a própria coifa também com iluminação. Então, assim, a gente trabalha uma iluminação homogênea, mais na parte da cozinha, e eu trabalho algo mais dramático, mais lá para o living, né? Para a gente trazer toda essa ambiência.
passar um pouquinho para frente aqui. Opa, voltar aqui. Então, na cozinha ali, como eu estava falando para vocês, nessa luz mais homogênea, como é que eu ia conseguir isso trabalhando com spots, né? Com luz focal. Então, eu trabalhei com par 20, que ela tem uma... Fala um pouquinho das lâmpadas junto aqui para vocês, né? Porque eu sempre sei que o pessoal tem bastante dúvida o que usar. Então, a gente trabalhou aqui com par 20, que ela me dá menos sombra, que na cozinha eu não preciso ter esse cenário mais dramático, né? Então, trabalha com uma luz, com par 20 ali de 3000K, que me traz menos sombra. Os pendentes industriais também, a gente escolheu pedir para ele para a gente comprar esse com essa lente, né? Que ele me dá uma luz mais difusa, que também ajuda a espalhar e iluminar aquela bancada de trabalho ali, né? Então, assim, o que me traz? A pessoa senta na bancada, por mais que eu tenha essa luz, eu tenho um conforto de estar ali, porque eu não tenho um ofuscamento de uma luz direta, né? Então, essa lente, ela sempre ajuda a melhorar esse ofuscamento. A coifa também, a gente mandou fazer essa coifa e colocamos perfis de LED. Também ajuda a melhorar essa luz, porque às vezes não quer ligar essa luz em cima dos pendentes, mas eu tenho uma coifa super bem iluminada, então eu não preciso estar com tudo aceso ao mesmo tempo, né? Aqui está, como eu falei, por causa da iluminação, da fotografia. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Então, a área do jantar, né, pessoal? A gente usou lâmpadas com filamento. A gente queria customizar essa luminária. Não, eu vou comprar um pendente pronto. Ele adorou a ideia. Então, a gente passou a eletrocalha ali bem em cima da mesa, no centro da mesa, só para levar essa energia para essas lâmpadas, né? Então, ele tem um sistema de dimerização, tá? Então, eu até coloquei ali uma dica para vocês. É sempre que possível, na parte de jantar, sempre usar um sistema de dimerização. Porque às vezes você está ali jantando, quer terminar o jantar, ou mesmo quer fazer um clima mais gostoso, você dimeriza, deixar algo mais suave, né? É sempre mais gostoso de você estar sentado, você fica horas ali, aquela luz não fica dando na sua cara, você consegue enxergar as coisas que você precisa pegar, o alimento, né? Servir um vinho, servir um copo, e você dimeriza, deixando isso tudo muito mais suave, né? Então, ali a gente conseguiu ter um estilo, organização na fixação e customizando essa luminária. Então, tudo vai encaixando, né? Tudo vai criando esse clima. E, assim, as luminárias que a gente escolhe também, né? Quando você tem um projeto, você tem um estilo de projeto. Sempre procurar essas luminárias que vão trazer esse estilo também para dentro do projeto. Tudo tem que estar casando. Às vezes a gente vê, assim, alguns projetos, e como a gente comentou no comecinho, né? Por falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento. Quando a gente vai fazer um projeto luminotécnico, a gente tem que pensar também como se fosse fazer um projeto de interiores. Qual é o estilo, quais as cores, quais os materiais que eu vou utilizar. Então, você tem que se colocar dentro daquele projeto e imaginar como ficaria você utilizando ele, né? As pessoas olhando, então o pessoal às vezes faz uma mistura que não fica legal. Então, às vezes, se você vai nessa linha do estilo, você já acerta. Aí você também vai dosando essa iluminação. Você consegue fazer um projeto bem bacana. Aqui na parte da sala, então, para mostrar um pouquinho mais para vocês, eu usei mais as AR70, onde eu criei luz e sombra, né? Então, era esse o objetivo. Se vocês analisarem o tipo de iluminação dela, né? Ela cria esses círculos no chão ou na parede. Então, ela me dá essa dramaticidade que eu preciso para esse projeto. Então, assim, ó, mas como é que faz para ter uma luz mais... Porque como ela é uma luz mais marcante, o risco do projeto ficar escuro demais e dramático demais é muito grande. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho também disso. Aí, o que a gente faz? Destacar nos materiais. Eu gosto de jogar a luz um pouquinho para as paredes e usar alguns materiais que possam me refletir um pouquinho mais de luz para ajudar. Por exemplo, ali, se vocês derem uma olhada, eu estou iluminando as cortinas. Além de destacar os materiais, que é uma cortina bonita, eu consigo ter
essa reflexão de luz através dos materiais, do próprio piso. Apesar dele ser cimentício, ele é um cimentício mais claro. Eu não queria colocar no meu projeto, eu não imaginei um piso mais escuro, porque eu já tenho uma laje escura. Então, eu tenho que ter materiais que possam refletir essa luz, né? Que é onde vai estourar um pouquinho mais e vai dar uma luz mais difusa, apesar de eu estar usando um spot de R70, que é uma luz mais fechada. A R70 eu tenho os ângulos mais fechados, 12 graus, e o mais aberto, 24 graus. Então, aqui tudo eu usei 24 graus, porque a minha intenção era que o facho de luz fosse maior. Como eu não estou destacando, por exemplo, uma peça de decoração, se eu quisesse destacar, eu poderia estar usando uma R70 12 graus, eu focaria só nela. Mas como eu precisava ganhar essa iluminação, eu trabalhei com elas com 24 graus. E, Johanna, qualquer coisa você vai me perguntando, que eu vou falando, tá? Estou só admirando o seu projeto aqui. Ah, legal. E, então, essa dica, assim, onde a gente está iluminando, procurem sempre superfícies para tá jogando luz, tá? Sempre trabalhar com uma ou outra superfície que você possa estar ganhando mais eficiência nessa iluminação. Fica bem, bem, bem legal e ajuda muito. Vamos lá. O pessoal também, muitas vezes, fica focado só de iluminação no teto, né? Iluminação no teto, iluminação no teto. A gente hoje, com o LED, a gente consegue inúmeras soluções, né? A gente consegue iluminar o mobiliário, né? Que ajuda também, né, na iluminação. Você não precisa encher aquele teto todo pipocado de iluminação. Eu, particularmente, não gosto. Eu trabalho muito com iluminação técnica, que eu chamo, que são os spots recuados, com par 20, a R70, e deixo as luminárias decorativas chamarem a atenção. Eu não gosto de, por exemplo, plafond no teto. Eu, Magda, não gosto de usar nos meus projetos. Eu trabalho com muita iluminação técnica. E aqui uma outra solução, eu queria criar um cantinho para essa poltrona, para ele relaxar, que ele não precisasse estar com as luzes do teto ligada, por exemplo, né? Ele pode estar com uma luz mais ao fundo, ligada, e ligar essa luz de mesa, que vai dar um outro clima para ele relaxar, para ele fazer uma leitura, e nada de luz vindo de cima. Eu, como tenho muito problema eu tenho muita sensibilidade à luz, então eu imagino que todo mundo tenha. Eu acabo sempre que automaticamente nos meus projetos eu acho que todo mundo vai ter. Então eu trabalho muito essa questão do ofuscamento, que é muito, muito importante. Porque uma luz ofuscando o teu olho, ela te prejudica demais. Você pode ficar estressado, você pode ter dor de cabeça. Nos projetos corporativos, nas áreas de trabalho, de estudo, sempre tem que cuidar. Precisa ter bastante iluminação, mas tem que cuidar bastante o tipo de iluminação que você vai estar usando, de luminária, desculpa. Sempre com luz difusa, é o ideal, né? Que você consegue amenizar essa iluminação em cima do teu olho. Porque luz é saúde também, tá, pessoal? A gente trabalha aí com o ciclo circadiano, e é muito prejudicial a gente estar trabalhando com luz de mais ou luz de menos. Então, sempre tem que ter esse cuidado, né? Então, essa luminária de mesa, ela me ajudou, né, a criar cenários,
Como eu falei para vocês, usar outros recursos além da iluminação de teto. A iluminação deve seguir o conceito do design de interiores. Sempre focar nisso, que não tem erro, tá bom? Então, assim, ó, depois que a gente fez toda a instalação das luminárias, de todo esse sistema, automação, né, colocou os móveis no lugar. Então, assim, ó, eu coloquei que esse é um tipo de projeto que necessita um acompanhamento na execução e após a instalação, né? Com todo o mobiliário em loco, a gente faz uma regulagem de ângulo, isso é muito importante. Você tem que voltar lá, antes da ocupação do cliente, e analisar todos como está ângulo por ângulo dessas luminárias. Você tem que ficar próximo dela para ver se nada está batendo no olho, né? Então, tem que ir lá, tem que regular tudo certinho para evitar o ofuscamento que eu tanto já falei aqui. E daí você também ganha a eficiência, né? Iluminando as superfícies corretamente. Eu sempre falo assim, um acompanhamento, né? Eu não costumo colocar luminárias antes dos móveis no lugar. Eu não faço nenhum furo no gesso, mesmo quando for iluminação técnica, sem ter o sofá, o home já no lugar, né? Eu sempre coloco, tá tudo no lugarzinho, aí os clientes não gostam muito por causa da sujeira, né? Mas daí eu acabo sempre vencendo eles. Eu prometo que o eletricista é maravilhoso, que ele é cuidadoso. Então, assim, ó, eu sempre coloco as luminárias depois e tudo no lugar, porque às vezes, na parte da marcenaria mesmo, você precisa fazer algum ajuste de medida, você já está com um furo lá. Às vezes, 5 centímetros já dá diferença. Eu não gosto de luminária torta, então todas têm que estar certinhas. E tudo tem que iluminar certinho, que é para, às vezes, tu coloca, mudou o mobiliário e a luz está iluminando nada, né? Então, isso é um cuidado que eu tenho. Outra dica, que eu falei do eletricista, né? Tenha um eletricista, aquele cara que está sempre com vocês junto. Eu tenho o Ângelo, que ele está comigo já há 8 anos, e eu sempre falo para os meus clientes que o que eu não abro mão é das luminárias, que eu especifico, e do meu eletricista. Isso ajuda muito, 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 principalmente para quem está começando, né? Ter alguém de confiança, porque eles ajudam muito, porque a pior coisa que tem é você mandar um projeto para obra para alguém que não conhece, e o cliente confia mais no eletricista do que em você. Aí o eletricista começa a dar pitaco na obra e começa a mudar teu projeto todo. Então, é complicado. Então, sempre tem um eletricista junto de vocês, que tem que ser o carinha lá que está com vocês sempre. Você manda projetos, facilita muito, que ele já começa a ler o teu projeto, ele já sabe como é que você gosta, já diminui o teu trabalho na obra, tudo flui melhor, tudo foi muito, muito legal também na obra. Então, aqui a gente também tem, eu vou mostrar para vocês, a gente fez uma sala de cinema, uma curiosidade, essa cobertura era de 3 suítes, virou uma suíte, 2 suítes viraram essa sala de cinema. Então, tem vários sofás, e eu tinha que vir com a mesma iluminação, porque ele queria eletrocalha também aqui. Então, para vocês perceberem, eu não tenho luz em cima do sofá, nunca ilumine ninguém em cima do sofá, gente, não coloquem luz na cara das pessoas. Eu estou iluminando o tapete, para me dar essa reflexão de luz. Eu estou iluminando a cortina, só para eu ter essa textura do veludo, que é um veludo preto, só para eu destacar essa cortina lá um pouco. E eu não tenho nenhuma luz em cima de mobiliário, nem nada. Eu só estou usando para dar o caminho para eles, de corredor, e eu estou iluminando aqui, porque quando ele vai ter que mexer ali para achar as coisas nos equipamentos, procurar alguma coisa na gaveta, ele tem por onde encontrar. Aqui eu estou usando a R111, porque eu tenho um pé direito aí de 3,30 metros. Eu também consigo usar, aí como eu queria usar menos luminárias, eu vou usar mais, né, um canhão mais bacana ali, para dar mais o estilo no projeto. Então, a gente tem uma tela bacana, sonorização. Então, essa TV, ela conversa com a TV lá da sala de jantar, e esse som, ele vai pela casa inteira, ele vai para o banheiro dele, ele vai para o lavabo, ele vai para a sala, ele vai para a varanda, ele vai para a lavanderia, tudo é sonorizado. Então, ele anda pela casa e o som continua acompanhando ele. E as 2 televisões, elas se espelham também. Como ficam sozinhas, elas também se espelham. Então, não tem como entrar nesse apartamento e não ter vontade de ficar lá.
eu fiz essa experiência depois que eu sempre, quando eu faço com os meus clientes a entrega do apartamento, o open house é obrigatório comigo, tá? E porque eu quero sentir tudo isso. E realmente você entra no apartamento, você não tem vontade de sair. Fica tudo, a luz é tudo, a luz, o som, os materiais, e como é tudo bem diferente, então chama muita atenção. E ele adora receber os amigos, eu vejo sempre no Instagram dele, sempre tá bombando, sempre tá, ele adora cozinhar, então tudo favorece. E aqui nós temos a suíte dele. Então, como uma das referências né, de projeto eram as lojas, como ele visitava muita loja, a gente quis trazer um pouquinho disso para o quarto dele. Então, assim, como que eu vou transformar um quarto que normalmente assim, uma decoração industrial ela se tornaria mais fria pelos materiais, né? Então, aqui a gente trabalhou com porcelanato amadeirado, mas eu tenho cortinas de linho, eu tenho o estofamento, eu estofei toda a cama dele para trazer esse aconchego, e a iluminação a gente trouxe para cá também, sem iluminar a cabeça, iluminando os pés ali, onde vai refletir em cima de uma área grande, né, que ele só precisa do caminho, né, enxergar para onde ele vai. E lá no nosso closet, então eu estou iluminando lá também com a R111, com o ângulo mais aberto também, para trazer essa iluminação mais de loja, que ele tanto queria. Aí aqui nós temos a parede, e se vocês observarem ali na cabeceira, eu não queria colocar, mas ele adorou o efeito do coração. Então a gente deixou o efeito do coração ali, porque é bem particular, tá? Então eu abri mão, que eu já tiraria, não deixaria assim, não, eu quero, então eu deixei ali a iluminação, porque às vezes, pessoal, a gente cria algo, especifica algo, mas o cliente não quer. Algumas coisas eles têm que abrir mão, algumas outras coisas a gente tem que abrir mão. Então, nem tudo que a gente faz que às vezes vai acontecer 100%, a gente tem que ter um jogo de cintura. Então, não é duas lumináriazinhas ali fazendo um coração que ia acabar com o meu projeto, não é isso. Então, deixa o cliente feliz e vamos para frente, né? Mas assim, ó, a gente conseguiu, lá eu tenho um roupeiro, com portas de espelho, que eu trabalhei também as AR111, que eu consigo uma luz bem homogênea, apesar dela ser um ângulo, ela ter essa característica de ser a luz mais redondinha, mas pelo ângulo aberto, eu consegui que ela ficasse uma luz mais homogênea. E também trazendo para a cabeceira também as lâmpadas de filamento. Essas são umas lâmpadas maiores, com essa luminária, também para continuar todo o conceito. Então, se a gente vai partir para um conceito de apartamento, né? A gente tem que ir com ele todinho na mesma pegada. Ó, então, assim como eu falei para vocês, né? Ali é o closet com R111, ângulo de 24 graus, as luzes que remetem às lojas, né? O ângulo aberto, para eu poder não ter tanta sombra, né? E o pé direito de 3,30 m, que já me ajuda para poder estar usando essas luminárias. Por exemplo, se você for fazer num pé direito de 2,60 m, 2,70 m, é muita luz. Ela já não fica, não aconselharia a estar usando. E aqui nós temos o banheiro, né, dele, para vocês verem que eu também tive que trazer as eletrocálias para o banheiro. Ele arrancou o gesso de tudo. Eu tenho som e eu tenho iluminação aqui. Também tem iluminação lá no nicho, também do banheiro dele. Tem iluminação frontal aqui na área do espelho, né? Então, como eu tenho muita iluminação, luz e sombra, eu preciso me ver, fazer uma barba, né? Maquiar, se tiver uma esposa. Então, essa luz de frente também se dá muito, muito importante. Que a gente sempre coloca. E aqui também, ó, os materiais todos seguem dentro do projeto, dentro do conceito, né? Ele quis um banheiro mais escuro também. Aí a gente dá umas amenizadas com outros materiais, uma bancada mais clara, né? Então, você vai ganhando para não deixar também o projeto tão sufocante. Só um pouquinho, gente.
Enfim, era isso. A apresentação, espero que vocês tenham gostado e as perguntas. Eu posso dizer que não foi aquele efeito de coração que ia estragar teu projeto mesmo, porque é difícil estragar um projeto como esse. Eu também não colocaria aquele efeito, mas, né, gosto é gosto. Gosto é gosto, vai fazer o quê? Por isso que eu falo, a gente tenta, né, fazer sempre o melhor possível, mas às vezes o cliente, ele não tem, a decisão é dele, né? Mas se for, tem que respeitar isso, né? Tem que respeitar, a gente tem que saber que a gente tem que se colocar no lugar do cliente, é ele que vai estar usando a casa dele, por mais que ele confie em você, em tudo que você está fazendo, eles têm o gosto deles, pessoal, então a gente tem que ter um pouquinho tem que ser mais maleável, né? Sim, é ele que vai deitar com aquele efeito de coração na cabeça, tem que pensar isso, ele gosta? Sim. Tá valendo. Mas eu queria, na verdade, assim, eu não teria dúvidas para te questionar. Porque, na minha opinião, o teu projeto é muito completo. É um projeto que eu gostei muito, de verdade mesmo. E é o tipo de projeto que mostra que não precisa muita luz para se ter um ambiente bem iluminado e agradável. Isso. Na verdade, não precisa, não pode ter muita luz, né? Isso aí, é o oposto. A gente vê, às vezes, alguns profissionais, nossa, eles gastam uma exorbitância em iluminação e não precisa. Quer ver quando é perfeição, né? Nossa, não, sabe? Aí o pessoal compra aquele teto todo pipocado de luz, um exagero que não precisa, principalmente no residencial. Você tem que iluminar o quê? Você tem que iluminar as áreas de trabalho, né? Iluminar, claro, tem que ter uma iluminação geral, mas também não precisa tanta coisa assim. E porque assim você acaba iluminando demais, aquilo começa a te irritar, aquilo começa a não ficar legal. Você não sabe o que é, e pode ter certeza que é a luz. Na verdade, é uma sensação que muitas das pessoas não conseguem entender até que fazem uma comparação entre uma iluminação de um local e outro e conseguem perceber que o que faz a diferença é aquele ambiente bem iluminado. Total. Né? É mais uma sensação mesmo. Isso. Graças a Deus, assim, depois que eu fiz a pós, assim, meus projetos, eu já gostava antes. Quando eu me formei, eu fui atrás de curso, porque eu sentia muita dificuldade em iluminar. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de iluminar, por não conhecer direito as lâmpadas, né, aonde usar, como usar, e fazer coisas sem necessidade, assim. Então, eu busquei me aperfeiçoar nessa área, e graças a Deus, meus projetos, todos os meus clientes, assim, eles amam. E assim, a gente estava falando em automação, que eu esqueci de comentar, assim, Johanna, às vezes o cliente não tem uma verba para fazer automação, porque a automação é caro, a lâmpada dimerizável que é usada para automação, ela é muito mais cara que a outra. Mas se você usar, saber usar, por exemplo, assim, usar uma dicróica, compra uma dicróica mais fraquinha, sabe? Você cria cenas, hoje a gente tem os interruptores com meia tecla, que você pode usar até 6 circuitos, sabe? Você consegue fazer essas cenas na mão mesmo. E uma ou outra iluminação que seria legal, tipo, às vezes quarto, sala de jantar, como eu comentei, às vezes no home, você usa um dimmer. Pensar de uma forma estratégica, né? Pontos estratégicos para poder dimerizar. Você não, tipo assim, não deixa de entregar por falta de automatizar, você tem outros recursos que podem te trazer isso, né? Com certeza. Eu achei que um ponto super forte do teu projeto foi esse jogo de luz e sombra, que tem tudo a ver com o estilo industrial, né? Então, tem aquele lugar que tem mais sombra, aquele lugar que tem aquele círculo de luz ali um pouquinho mais. E eu, na minha opinião, eu achei um projeto bem equilibrado nesse ponto. Como eu te falei, ame ou odeie esse tipo de projeto. Eu amei, né? Nossa. E eu fiquei bem surpresa quando a gente fez a postagem, a mulherada enlouqueceu, porque normalmente é um estilo muito masculino, né? Mas aí ficou bem diferenciado, muito legal mesmo. E é o que eu te falei, essa sensação que eu quis trazer, eu consegui, porque eu fui lá fazer essa pós-ocupação, fazer esse evento lá com o cliente para ver se era aquilo tudo. Porque se precisar mudar, a gente vai lá e muda. Sabe? Você não tem que ter, entreguei desse jeito e vai ficar desse jeito.
às vezes a mão não dá muito certo. Alguma outra coisinha, o cliente, aqui, vai lá, muda sem problema nenhum, né? Gera um outro ponto que eu iria comentar, que foi isso que você falou. O projeto não termina no momento que você entrega a planta e um caderno de especificação na mão do cliente, né? Não. Assim como todo projeto tem a parte da execução, que é tão importante quanto. Isso, acho que é primordial, porque você tem que acompanhar, né, pessoalmente lá, sempre, eu sempre falo, eu comentei lá, mas eu não quero mais sujeira. Não, eu só coloco depois, tudo no lugar, tudo certinho, porque daí tu coloca antes, depois dá um erro, tem que ir lá abrir outro buraco, daí começa a arrumar gesso, é muito pior, né? E você faz essa pós-ocupação, você regula, às vezes mesmo, já aconteceu, porque eu gosto de usar a R70 na área de home. O eletricista não foi o meu eletricista que fez, que se é o meu eletricista, ele já regula, ele já senta no sofá, que eu falo para ele, senta no sofá. Se tiver ofuscando, compra ela, eu sempre compro direcionável, spot, já gira ela, tira do olho. Então, o eletricista mesmo já faz isso, sabe? Então, você tem que sentar nos locais. É um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Por isso que eu falo, tem que ter um embaixo do braço. Fiel escudeiro. Com certeza faz toda a diferença, né? Faz. Tenho certeza disso. Bom, Magda, eu queria te agradecer, acima de tudo, pelo aprendizado que você passou para mim. Eu tenho certeza que todos que vão poder ter o privilégio de estar assistindo essa gravação, esse vídeo, eu acredito que todos vão sentir assim como eu estou me sentindo. Eu, em especial, por poder estar aqui com você agora, poder comentar o seu projeto. Me sinto realmente privilegiada com isso, por aprender com você, porque, com certeza, nesses poucos minutos de apresentação de um projeto, é essa intenção que o CONAI sempre teve para lançar essa ideia. Para ter essa troca de conhecimento, passar para frente, para que alcance o maior número de pessoas, e eu estou muito feliz em ser a primeira pessoa que está sendo atingida com o teu projeto. Que legal. Agradeço muito mesmo por ter feito parte disso com a gente. Imagina, eu que tenho que agradecer, até quando você me procurou, eu perguntei, né, alguém indicou, não, te encontrei assim, assado, e eu fiquei tão feliz, porque para mim iluminação é um diferencial fantástico que eu uso no meu trabalho, eu já falo para o meu cliente que o meu diferencial é iluminação, não abro mão das luminárias que eu vou especificar, eu tenho qualidade, né, nesse sentido, tenho qualidade, sempre dou 2 ou 3 marcas para ele, né? A gente pode ir por aqui, por aqui, por aqui. Fora disso aqui, não vai ser legal conforme eu especifiquei. Então, o cliente, ele já vem, você passa essa segurança, aí o cliente já compra a ideia e ele vai junto contigo. E iluminação é tudo. É tudo. Eu cada vez tenho mais certeza disso, que iluminação é tudo. E teu projeto é prova disso. Se não fosse aquela iluminação, ele não ia ter o destaque que tem. Fez toda a diferença. Isso. E se nós formos falar em neuroarquitetura, então, a iluminação é imprescindível. Nós fôssemos entrar para essa área também, que é uma outra área que eu também estou buscando aprender bastante. Então, assim, a iluminação ela também nos projetos comerciais, então é assunto para... mas não vai faltar oportunidade, né? Espero poder contar com você mais vezes, até mesmo para trazer esse assunto do neuroarquitetura, que é muito interessante também, está super em alta agora, né? Mas eu sei que a gente também vai ter mais oportunidades para poder conversar sobre isso e passar esse conhecimento para todo mundo. Né? Legal. Então, tá bom, Magda. Muito obrigada pela tua presença, tá? Imagina, obrigada a vocês. Tá bem. Então, agora falando com todo mundo, para a semana que vem vai ter mais um vídeo. Fiquem ligados toda semana, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, um novo vídeo com um novo profissional e muitas experiências. Muito obrigada, até semana que vem, pessoal.